1 Coríntios, capítulo 2, vamos ler do versículo 14 a 16. Abra a sua Bíblia e vamos fazer a leitura. Todos comigo? Lembrando que irmã Selma não vai poder hoje sair com as crianças, porque ela está gripada. Então não vamos correr esse risco. Ok? Podemos fazer a leitura, queridos irmãos? Então vamos fazer a leitura. 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, diz o texto: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Porque o homem espiritual, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar. Bondoso Deus, mais uma vez nós estamos aqui, prontos a ouvir a Tua voz. Pedimos que fale conosco, que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração nesta noite e que saiamos daqui, ó Deus, comprometidos com esse texto sagrado, prontos a vivê-lo em nossas vidas. Te pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos pensar sobre o tema, a mensagem do Evangelho e dois tipos de ouvintes. É exatamente o que nós encontramos no texto. Você não pode ler os 3 versículos que nós acabamos de ler separados. Para você entender o que Paulo quer dizer, é necessário que você leia o versículo 14, 15 e 16, juntos como um bloco de ideias, onde Paulo vai colocar a resposta que 2 grupos de pessoas dão ao Evangelho da graça de Deus. Portanto, nós vamos falar sobre esse tema, a mensagem do Evangelho e 2 tipos de ouvinte. É importante a gente recordar o que vimos no último sermão, ou seja, no último domingo, nesta carta. Nós falamos sobre o tema, o crente e o entendimento do Evangelho. Aquele que é salvo, ele tem uma clareza, ele tem um entendimento do que é o Evangelho. E nós observamos que esse entendimento, ele possui segurança. O crente que entende a mensagem do Evangelho, esse crente tem segurança. Isso por 3 razões que nós pontuamos. Primeiro, porque nele habita o Espírito de Deus. No capítulo 2, versículo 12, Paulo diz que o crente tem nele o Espírito Santo. E esta é uma razão porque o entendimento que ele tem do Evangelho é um entendimento seguro. A segunda razão é que ao crente é revelado os mistérios de Deus. Enquanto o descrente não compreende o Evangelho, Paulo diz que o crente compreende, porque a ele é revelado os segredos de Deus, os mistérios de Deus. Isso nos versículos 10 e 11 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Em terceiro lugar, a terceira razão, porque o entendimento que o crente tem do Evangelho é seguro, é porque esse crente é ensinado pelo Espírito Santo. Ou seja, ele tem um grande professor e ele então compreende as coisas do Espírito. Então, a partir do versículo 14, Paulo vai seguindo, falando sobre o assunto, que é a mensagem do Evangelho. Só que agora, o apóstolo traz para a discussão, como ele já havia feito lá atrás no capítulo 1, 2 tipos de ouvintes, o crente e o descrente. Ele vai colocar esses 2 sujeitos na conversa. Ele vai mostrar como que esses 2 homens, essas 2 mulheres, esses 2 tipos de ouvintes reagem à mensagem do Evangelho. O crente e o descrente. Ou seja, embora o que é ensinado pela revelação de Deus, e embora seja ensinado em palavras dadas pelo Espírito Santo, não é recebido por todos. A mensagem vai bater em 2 tipos de ouvintes. Isso é muito comum
na mensagem que Cristo pregava. Quando você lê especialmente o Evangelho de João, você vai ver que existem no Evangelho de João geralmente dois tipos de ouvintes. Aquele que ouve, entende, aceita, aquele que ouve, endurece o coração e diz não ao Evangelho. Aqui Paulo vai fazer a mesma coisa. Ele vai colocar essas duas realidades. Alguém que ouve o Evangelho, entende, recebe, aceita, comunga com ele, aplica em sua vida, tem a vida transformada, mas tem aquele que rejeita, endurece o coração, ele critica, ele é resistente, ele não aceita, como o próprio Paulo vai colocar aqui o verbo aceitar para este grupo. Então, queridos, podemos dizer, a partir daqui então, que a mensagem do Evangelho bate em corações diferentes e produz reações diferentes. E eu queria, queridos, compartilhar com vocês dois tipos de coração em que chega o Evangelho. Um que aceita, o outro que rejeita. Vamos trabalhar primeiro o coração descrente. Como é que ele reage ao Evangelho? Olhe comigo o versículo 14. Versículo 14 diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E Paulo justifica. Porque lhes são loucura. E não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Então nós temos aqui o coração descrente. Paulo coloca esse coração diante de nós. Essa pessoa e a sua reação ao Evangelho. A primeira coisa que precisamos entender é que a palavra natural, porque ele diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Essa palavra natural descreve um homem incrédulo, descreve uma mulher incrédula, um sujeito, uma criatura que não aceita a mensagem do Evangelho. Este é o significado da palavra natural. É uma referência ao homem cujo horizonte é limitado pelas coisas desta vida. As coisas desta vida são as coisas que importam para este homem natural. E não importa quão inteligente, capaz, dotado e excelente seja essa pessoa. Com respeito às coisas de Deus e do Espírito de Deus, esta pessoa está na escuridão e ignorância, não aceita, não recebe, como Paulo coloca. Esse tipo de homem é governado pela vida terrena. O aqui e agora é o que importa para ele. E essa é a razão porque, por exemplo, um cientista pode não entender o Evangelho e um analfabeto entendê-lo. Esta é a grande razão. Porque esse homem tem uma vida governada pela vida terrena. Esse tipo de pessoa só conhece a sabedoria deste século. Paulo havia falado isso no versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém sabedoria deste século. É a sabedoria desse século que prende, que amarra este homem natural. E porque existe essa barreira em seu coração, ele não consegue entender, ele não consegue receber a mensagem do Evangelho. Essa condição leva a pessoa não convertida a não aceitar as coisas do Espírito de Deus, porque é o que Paulo diz no versículo 14 de 1 Coríntios 2. Quando ele afirma, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não são as coisas do pastor, não são as coisas da igreja, são as coisas do Espírito de Deus. E é interessante porque esse verbo aqui, aceitar, traz a ideia de boas-vindas. É uma palavra usual para a acolhida a um hóspede. E neste sentido, o homem natural não dá boas-vindas às coisas do Espírito de Deus. Ele não a recebe.
como se fosse um bom hóspede. Este é o sentido da palavra, do verbo aceitar. O homem natural não acolhe as coisas do Espírito de Deus. Por quê, pastor? Por duas razões, o texto vai colocar. Primeiro, porque a pessoa incrédula vê as coisas do Espírito de Deus como loucura. Você já leu aí o versículo 14? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura. Para ele é loucura. E sabe o que significa a palavra loucura neste texto? Significa alguém que opõe-se a Deus e aos caminhos de Deus. Então é mais do que rejeitar. É uma pessoa que se coloca no caminho entre Deus e sua ação que deveria levá-lo a acreditar, a depositar sua fé no Senhor. Porque esse é o significado da palavra loucura. É opor-se a Deus e aos caminhos de Deus. Isso se dá porque a visão que ele tem de tudo é de baixo para cima. É uma visão deformada, é uma visão distorcida da realidade. Este é o homem natural. Mas em segundo lugar, a segunda razão porque ele não consegue aceitar as coisas de Deus, é porque as coisas de Deus, as coisas do Espírito, se discernem espiritualmente. É o que Paulo diz no versículo 14. E não podem entendê-las porque elas, se referindo às coisas do Espírito de Deus, se discernem espiritualmente. Esta é a segunda razão porque ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por isso só podem ser compreendidas essas coisas por aqueles que possuem o Espírito de Deus, que Paulo vai apresentar a partir do versículo 15. Somente essas pessoas que têm o Espírito de Deus, que entendem a voz do Espírito, que vão entender a voz do Espírito, as coisas de Deus. É por isso que muitos se recusam a crer. Você prega para um amigo, um familiar, uma pessoa para quem você tem a oportunidade de anunciar, e ela rejeita. Ela é firme na sua convicção. Eu não quero saber de Cristo, eu não quero saber de Evangelho. É por isso que muitos se recusam a crer. E outros tantos fingem crer, porque estão ainda em seu estado de loucura, de incredulidade. E a sua loucura vê o Evangelho como loucura. Opõe-se a Deus. Esse homem, esta mulher dura de coração, essa pessoa natural, incrédula, precisa nascer do alto. Vocês lembram da conversa que Jesus teve com Nicodemos? Um religioso, da cúpula religiosa judaica, altamente conhecedor das leis de Deus, mas que não entendia a mensagem do Evangelho. Sabe o que Jesus disse para Nicodemos? Você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai compreender. E assim é o homem natural. Ele precisa compreender. Querido ouvinte, se você tem o Espírito em você, isso prova que você entende a revelação de Deus e a obedece. Preste atenção. Obedecer a palavra de Deus está relacionado intimamente com ouvir, entender, está relacionado com a obediência. Jesus disse que nós vamos amá-lo quando nós obedecemos aos mandamentos dele. Você não pode dizer que crê, mas não obedece à palavra de Deus. Então, se você tem o Espírito de Deus, naturalmente, não naturalmente no sentido que você vai fazer isso assim, sem se dedicar, mas é parte do processo de você ser uma nova criatura, entender e obedecer as coisas de Deus, como veremos a partir do versículo 15. Mas se em você a ausência do agir de Deus, você não passa de um homem natural, portanto incrédulo, um homem não regenerado, um homem necessitado de salvação. É isso que Paulo está colocando. Se você for visto como um homem natural, se você não corresponde às expectativas de Deus, do Espírito Santo, você é essa pessoa. Você está perdido. E o fim é triste. Por outro lado, você que tem Jesus como Salvador e entende as coisas do Espírito de Deus,
Pense, por exemplo, naquele familiar, naquele amigo, naquele vizinho que só sabe levantar questões contra os crentes e a igreja. Pense naquela pessoa. E sabe como é que você tem que vê-la? Como uma pessoa incrédula. Como alguém que precisa das suas orações para que Deus possa salvá-lo. Nós temos que olhar para essa pessoa e não vê-la como uma boa pessoa apenas. Ser bom na vizinhança, ser bom nas transações comerciais, ser uma pessoa honesta é obrigação moral de todo ser humano. Mas sem Cristo, está perdido. Todo e qualquer ser humano nessa condição. Também não desista de orar a Deus pelos perdidos que você conhece, com os quais se relaciona. Você já parou para pensar quantas pessoas com as quais você se relaciona e você nunca orou por ela para dizer a Deus: Senhor, salva fulano de tal, me usa, Senhor. Me dê a oportunidade de falar de Cristo. Me dê a oportunidade de convidá-la para a programação A ou B da nossa igreja. Você tem esse papel. O homem natural não é para ver com desprezo, é para vê-lo como alguém que é digno, que precisa das misericórdias divinas. Quando oportuno, também pregue o evangelho a essas pessoas. Se continuar insistindo e resistindo à palavra de Deus, continue orando por essa pessoa até que Deus possa salvá-la. Mas não veja como alguém que não precisa de Deus. Então aqui nós temos a fotografia, o retrato que Paulo pinta deste coração, desse crente. É simplesmente um homem natural. Ele usa essa expressão para descrever, e nessa expressão há muito envolvido que diz respeito ao estado de miséria espiritual em que esse homem se encontra em relação à sabedoria de Deus. A pergunta é, você que entrou aqui nessa noite, participa de que grupo? E você que participa do grupo que a gente vai analisar mais à frente, como é que você tem olhado as pessoas que são pessoas descritas como uma pessoa natural no seu estado de miséria espiritual? Pense sobre isso. Então, lembre-se que a mensagem do Evangelho bate em dois corações diferentes e produz reações diferentes. O primeiro coração que nós encontramos no texto é o coração desse crente. É um homem natural, um homem incrédulo. Mas Paulo, a partir do versículo 15, ele vai colocar um outro tipo de coração. Aqui nós temos agora o coração crente, o coração que entende, que aceita, que se envolve, que participa, que tem a vida transformada. Olha comigo o versículo 15. Porém, veja que ele usa essa conjunção adversativa para colocar aqui um grupo diferente. Diferente do grupo natural, do homem natural. Ele vai dizer, porém, o homem espiritual. Veja que o adjetivo é outro. Lá era natural, aqui é espiritual. Vamos entender essa expressão. Julga todas as coisas. Na verdade, o verbo julgar aqui deveria ser discerne. Ele consegue entender, captar a ideia. O Espírito trabalha em sua mente, em seu coração, e ele capta a ideia. Então, o homem espiritual, por outro lado, julga todas as coisas. Mas é interessante, diz o texto, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, nós temos aqui o homem crente, o coração crente. O versículo 16 diz, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, que somos deste grupo, temos a mente de Cristo. Então, nós temos aqui o coração crente. Diferente do homem natural, do homem incrédulo, o homem espiritual é o homem salvo. É o homem que a mensagem chega, transforma a sua vida, muda o seu viver, dá a ele uma nova vida, uma nova perspectiva de caminhada neste mundo. Alguém que tem o coração duro transformado num coração mole, em que a mensagem do Evangelho tem liberdade de fazer as mudanças em sua vida. É este o homem espiritual que Paulo está descrevendo. Portanto, é aquele que tem o Espírito de Deus. Esse Espírito que capacita esse homem para analisar, examinar, investigar o que está ouvindo, discernir, compreender, fazer uma escolha.
entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, optando por aquilo que é certo, que é Cristo Jesus, que é o Evangelho da graça de Deus. É o homem capacitado a fazer julgamento certo da mensagem que ouve. Este é o homem espiritual, o homem crente, o homem que já nasceu de novo, o homem que já teve um encontro com Cristo, o homem que já foi justificado, como vimos hoje pela manhã, o homem que Deus declarou justificado, o homem que Deus garante a ele que nenhuma condenação há para este homem. O homem que agora não vive mais para si, mas vive para aquele que por ele morreu e ressuscitou. O homem que vive em novidade de vida, este é o homem espiritual que Paulo vai descrever. Agora tem uma coisa importante neste homem espiritual, é que ele não é julgado por ninguém. O que significa, pastor? O homem salvo, ele não pode ser avaliado pelo descrente, porque o descrente, ele vê o cristão como um enigma, ele não compreende o que está acontecendo. Eu não sei se você já viveu coisas assim, mas de novo na igreja, você já foi de manhã, semana que vem, semana passada você esteve numa conferência na tua igreja, semana toda envolvida na igreja, mas de novo. Mas por que você vai pegar o teu dinheiro e vai investir na igreja, vai enriquecer pastor? É porque esse homem natural não consegue discernir, não consegue julgar a natureza do homem espiritual, a transformação que ocorreu na sua vida, a obra de Deus na vida daquele homem. É isso que Paulo coloca aqui. Tá certo? Isso não significa que o cristão não pode ser chamado a prestar contas de suas ações pelo homem natural. Um homem que é descrente tem sim autoridade para dizer: essa tua conduta não é conduta de crente, se de fato a conduta não corresponde com a vida de um crente. Isso é possível. Agora, o que está em questão aqui não é isso. O que está em questão aqui na frase de Paulo, quando ele diz aí no versículo 15, ele mesmo não é julgado por ninguém. O que está aqui em questão é que o homem natural não pode saber as coisas espirituais e por esta razão, este homem natural não pode julgar o homem espiritual. Ele não pode entender, não pode compreender o homem natural, o espiritual. Ele não sabe por que ele age de tal forma. É por isso que ele critica. Em outras palavras, a pessoa sem o espírito, o homem descrente, o homem natural, não pode examinar a pessoa com espírito ou fazer juízo a seu respeito. É isso que Paulo está querendo dizer. O homem descrente não vai entender a postura, a atitude do homem crente. Resumindo, aquele cuja vida foi invadida pelo Espírito de Deus tem capacidade de discernir todas as coisas, incluindo o homem sem o Espírito de Deus, o homem descrente. Mas o inverso não é possível. O homem natural não pode julgar o homem espiritual. O homem espiritual tem condições de dizer ao homem natural, o homem descrente: ei, a vida que você está levando é uma vida miserável. Se arrependa dos seus pecados. Mas o homem natural não pode dizer do homem espiritual, do homem crente, que as suas ações estão corretas. Ele não pode entender essas coisas. Por que essa diferença? Você pode perguntar. Por que essa diferença entre os dois tipos de ouvintes, pastor? Porque o crente pode julgar o descrente e não o contrário. A resposta está no finalzinho do versículo 16. Paulo diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós agora temos uma compreensão clara de quem é Cristo, do que é o Evangelho, do que é a palavra de Deus. Os conceitos da palavra de Deus agora nos alcançam, estão impregnados em nosso coração, em nossa mente. Nós agora temos como reagir positivamente às coisas de Deus. Significa que a mente de Cristo, que são os pensamentos, os conselhos, os planos, o conhecimento de Cristo, conhecido pelo homem mediante a ação do Espírito Santo, agora se torna uma realidade
neste homem. E é por isso que o homem descrente não pode julgar o homem crente. Porque são duas pessoas diferentes. Então aqui está a diferença de um homem crente para um homem incrédulo. Um tem Deus, um tem o Espírito de Deus, um tem a mente transformada, mudada, ele pensa diferente, sua mente gira em torno de outra realidade. Ele não é levado pelas ideias deste mundo mais. O homem descrente está envolvido em todas essas coisas. Querido irmão, eu me refiro a você, crente de fato. Você costuma parar para analisar o quão privilegiado você é? Você já parou para pensar? Você se pega pensando quão privilegiado você é? Pelo fato de você ter habitando em sua vida o Espírito Santo? Você entende, compreende o que significa ter os olhos abertos para o Evangelho de Deus que lhe salvou? Você entende isso? Você tem clareza disso? Você entende o que significa o incrédulo não poder ser capaz de avaliar a verdadeira natureza dos salvos como pessoas espirituais que foram transformadas pelo poder do Evangelho? Você entende isso? Ou você entra na mesma onda da pessoa descrente? Então, essa é uma pergunta, uma indagação para nós que somos crentes. Nós temos uma verdadeira compreensão da grandeza que é ser crente? E, ao mesmo tempo, entender por que as pessoas descrentes não entendem como nós entendemos. Se o texto afirma que o homem espiritual discerne todas as coisas, qual é o nível de compreensão e prática da palavra de Deus em sua vida? Porque não basta entender que a gente é espiritual. A maior demonstração de que nós somos homem espiritual, homem crente, salvo, é o nível de compreensão prática que nós temos dessa palavra. Você entende essas coisas? Por exemplo, as suas ações, as minhas ações, se diferenciam ou se igualam às dos incrédulos? Já paramos para pensar sobre isso? A forma como eu falo, como eu decido a minha vida, os caminhos pelos quais eu transito, a diferença entre tudo isso e o que o mundo faz? Eu vou usar aqui uma ilustração que é usada em missões, mas que o princípio serve para nós, para essa questão. O missionário ouviu de um guru de uma determinada religião no país onde ele estava pregando o evangelho, na Ásia. O missionário ouviu do guru lá, do religioso, a seguinte informação: olha, você diz que o seu Deus é isso. A nossa religião também oferece. Você diz que sua religião propõe isso. A nossa religião também propõe. E foi fazendo relações. E o missionário ficou triste e começou a pensar assim: olha, eu estou aqui fazendo nada, porque tudo que eu ofereço aqui a religião deles oferece. E quando a conversa está terminando, aquele religioso se dirige para o missionário e diz o seguinte: mas existe uma coisa que a tua religião tem e a minha não tem. E ele perguntou qual é. Ele disse: a tua religião tem um salvador, a minha não tem. Então, perceba que nós estamos acima da média. A nossa visão de mundo, de vida cristã, não pode ser comparada à visão que o mundo tem. Eu devo pensar como Deus pensa e não como o mundo pensa. E isso vai ser demonstrado a partir das minhas ações, das minhas decisões. Então, suas ações se diferenciam ou se igualam aos dos incrédulos? É uma pergunta para você fazer, para entender se você é um homem espiritual ou um homem natural. Você é daqueles que afirmam que fé, igreja, oração, comunhão com o povo de Deus pouco importa? Tem gente assim. Está cheio por aí dos chamados desigrejados. Se o texto afirma que o homem natural, o homem descrente, não tem condições de avaliar o estado espiritual do homem espiritual, do homem crente, como é que você tem se importado com as falas e sugestões de seus amigos e familiares de que não tem problema fazer determinadas coisas
ou faltar a programação do culto público, para simplesmente se juntar a essas pessoas sem esperança. Se a Bíblia diz a você sobre determinadas práticas equivocadas, erradas, você tem clareza disso, você entende, mas você faz vista grossa. Como é que você pode entender a sua pessoa? Gente, é preciso que Deus seja levado a sério, porque, como diz o autor de Hebreus, ninguém calcará os pés de Cristo gratuitamente. É por isso que Paulo, quando chega na segunda carta, já no finalzinho da segunda carta, de 2 aos Coríntios, depois dele trabalhar tanto com aqueles crentes e ver naqueles crentes tanto descaso com as coisas de Deus, ele adverte aqueles crentes, chama aqueles crentes a analisarem as suas vidas da seguinte forma: examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Aí ele termina dizendo: ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? E aí vem o alerta: se não é que já estáis reprovados. Então, meus irmãos, a vida cristã é muito séria. Então, pare e pense a que grupo você pertence. Você pertence àqueles cujo coração é descrente, ou você é parte daqueles cujo coração é crente? Você não tem outra opção, ou uma ou outra. Ou você é um ou outro. Não existe meio termo. Não existe ali, né, um meio termo. Ou você é crente ou você é descrente. O que vai definir é a resposta que você dá ao Evangelho da graça de Deus. Como eu falei pela manhã, falando sobre a justificação, citei o livro a primeira carta de João, quando João coloca o crente em xeque. Por exemplo, ele diz: olha, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E se você diz estar em Deus, mas anda nas trevas, você é mentiroso. É simples assim. O mentiroso, segundo o próprio Jesus, é filho do opositor do homem e do próprio Deus, o diabo. Ele falou diretamente aos seus opositores: vós sois do diabo. Ele sim é o pai de vocês, porque ele é mentiroso. E assim João vai colocando, porque ele aprendeu com Jesus que a vida cristã, que começa com a declaração de Deus em nos justificar, através do que Cristo fez na cruz do Calvário, esse mesmo ato de declaratório divino sobre a nossa vida por meio de Cristo, traz consigo uma responsabilidade que diz respeito à nossa caminhada nesta vida. Então estão aqui dois tipos de ouvintes e dois tipos de reação. O ouvinte descrente não vai ter a reação do ouvinte crente. E o contrário é verdadeiro. O ouvinte crente não vai ter a reação do ouvinte descrente. É aquela velha ideia: abóbora não vai dar girimum. Ela vai dar abóbora, o pé de abóbora. A melancia não vai dar milho. A mesma coisa, o crente não vai produzir descrença. O crente não vai produzir crença. A gente tem que parar, olhar para a nossa vida, analisar e ver até que ponto nós somos, de fato, aqueles que Paulo chama de homem espiritual. E se você entrou nessa noite aqui e já vem pensando e chegou à conclusão de que você, em vez de ser um homem espiritual, é um homem natural,
A Bíblia diz que você tem a oportunidade de se arrepender e entregar sua vida a Cristo, deixar que Ele dirija os seus passos. Faça de você um novo homem, uma nova realidade. A semana passada eu vi um pequeno vídeo de um sujeito, de uma pessoa que outrora era um homem terrível em seus pecados, era um ativista, porque é mais ou menos hoje, né? É o que acontece hoje, né? As pessoas não querem apenas defender o seu ponto de vista, elas querem que os outros também pratiquem. Então, aquele homem, além de ele ser um homem desvirtuado da vida moral, devida, aquele homem, ele também era um homem ativista, mas diz ele que foi alcançado pela graça de Deus. E ele falava aquilo em alto e bom som, para todos ouvirem, inclusive os seus parceiros de outrora, que a sua vida foi mudada, foi transformada pelo Evangelho de Deus. E é esse Evangelho que transforma vidas. Irmãos, como vale a pena servir a Cristo? Como vale a pena a gente ter a vida transformada? Então, se você entrou aqui nessa noite entendendo que você é um homem natural, você tem solução. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Você que entrou aqui, que tem certeza de que é um homem espiritual, um homem crente, você deve analisar se as suas obras correspondem a este homem crente. Porque, como diz Paulo, esse homem crente discerne todas as coisas. Ele tem agora uma nova visão, uma nova compreensão da vida. Ele não entra no jogo do incrédulo. Ele vai até o incrédulo, não entra no jogo dele. Ele entra na conversa e apresenta Jesus como Salvador. O resultado fica por sua conta. O resultado de dizer sim ou não à mensagem do Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a entender o Evangelho, porque Paulo vem falando desse Evangelho glorioso, e ele encerra o capítulo 2, dizendo, olha, existe dois homens. Tem um que reage positivamente e outro que reage negativamente ao Evangelho. E ele apresenta esses dois homens. Que Deus te abençoe e te ajude nesta jornada.